Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Pra Enem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Diretor, ajeita esse equipamento logo pra cortar pra mim, diretor. Já tá comigo? Já tá tudo certo? Estamos ao vivo. Fala aí, galera, estamos aqui ao vivo para mais uma aulinha ao vivo. Olha, quem diria, né? Estamos ao vivo para mais uma aulinha ao vivo. Não, a gente veio fazer malabarismo. Fala aí, pessoal. Meu nome é Álvaro Mamute. Para você que não me conhece, você que estava com saudade desde semana passada, eu estou aqui. E hoje nós temos aula com ele, o mito da língua estrangeira do Enem. Mestre Carlão, diga para nós o que você trouxe. Que isso, agora? Boa tarde, quer dizer, boa noite, pessoal. Bem, eu vou trabalhar com vocês hoje como a gente pode proceder para poder resolver aí a provinha do Enem. Antes eu tenho que me apresentar, eu sou o Carlão de Espanhol, tá ok? Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar, Mamute, me ajuda aí. Fala um pouco pra galera aí, como é que foi sua preparação para estar aqui, o que você estudou, fala pra gente aí, você é formado. Olha, o quê? Fala aí pra gente onde é que você é formado, ou se você comprou seu diploma, isso é sempre bom falar. Não, aquele diploma é difícil comprar. Olha só, eu sou formado pela UERJ, tá ok? Fiz 4 anos de bacharel, mais 1 de licenciatura, tudo lá com um pessoalzinho bom pra caramba, pessoal bem, vamos dizer assim, bem selecionado e bem preparado. Me preparou também pra caramba, gente, olha, eles quase arrancam o nosso couro. Bom, e eu sou muito feliz por dar aula, sou muito feliz para trabalhar com isso e eu espero que eles, por um acaso, um ou outro professor esteja vendo ou então veja, porque deu certo. Eu adoro o que faço. Bom, voltando pra cá... Que bonito. Mamute, você pode interagir comigo, se você quiser cortar, volta, fala. Se eu me perder, me traga, por favor. Mas pode eu deixar. Vou continuar aqui. E pessoal, se tiver qualquer dúvida, eu te aviso. Perfeito. Bom, eu acho que eu tô relaxando, não sei. Eu daqui a pouco vou fezar de vez. Porém, vamos lá. Eu queria mostrar pra vocês como a gente tem que encarar a prova do Enem. Bom, são só 5 questões. Tudo bem, mas... 5 questões que farão diferença. Vai lá, faça o cálculo, quantas pessoas passaram na sua frente em cada questão que você errar. Se você começar a analisar isso, você vai ficar desesperado e vai querer acertar todas as questões. Não só de espanhol, as outras também. Mas eu estou aqui para ajudá-los na de espanhol. Então vem cá. Antes eu queria que você começasse a perceber uma coisa. Como eu devo fazer a leitura? Mamute, me ajuda. Como você acha que tem que ser feita essa leitura da prova? Bom, prioritariamente com os olhos, eu imagino. A menos o pessoal que faz a prova especial, que aí o pessoal de Braille, né, vai fazer com as mãos. Mas eu acho que primeiramente com os olhos, depois com atenção, entendeu? Agora espanhol, amigo. Na minha situação, espanhol é pegar na mão de Deus. Então vem comigo, pessoal. Mamute vai interagir legal comigo. Olha só, como você tem que fazer. Primeiro, você olha para o texto, claro, né? Tá olhando. E segundo, você tem que perceber o título. Para que serve essa porcaria desse título? Já traz para você alguma noção do que vai falar. Mamute, se tua namorada te liga no meio do dia e fala assim, temos que conversar, como você reage? Cara, isso é o fim da vida, né, cara? Por que o ser humano não vira logo pra você? Então, estamos com um problema e começa a falar. Temos que conversar.
Ah, fala o que é. Não, depois eu te digo, nós temos que conversar. Ah, ele fez o que eu queria. Gente, isso é o título. Nesse momento, por que você, quando está lendo aí a redação, ou quer dizer, quando você está lendo o texto, você pega e deixa o título de lado? Se em todo momento na nossa vida esses títulos acontecem. Não é? E esses títulos que o Mamute mostrou, como ele reage, gente, isso aí te deixa com uma vontade de ir ao banheiro na hora. Você pensa em todas as vezes que você fez todos os dias. E para cada uma você pensa numa desculpa diferente. Por que na hora que você está lendo o texto, você não começa a interagir? Ah, o texto é chato, professor. Eu sei que ele é chato, mas você depende dele. Não é, Mamute? Você depende ou não dele? Eu dependo bastante, hein? E se eu falar que eu não dependo do texto que você citou agora, eu tô ferrado que amanhã eu faço 3 anos de namoro, meu texto vai me bater bastante. Ih, ó, ele vai ficar na testa. Mas voltando pra cá, então eu queria mostrar pra vocês que a gente precisa primeiro entender lá o título, começar a internalizar o título e depois a gente vai para a introdução. Mamute, para que serve a introdução de qualquer coisa? Para introduzir, creio eu. Adorei para introduzir e nesse momento é a ideia geral do texto. E eu pergunto, Mamute, para que serve o último parágrafo normalmente de um texto? Creio eu também que para concluir. Ah, gostei, então fecha a ideia. E o meio do texto? Ah, agora eu te peguei. Desenvolver, rapaz, é para desenvolver a ideia. Esperta, gagoto. Então nesse momento o meio serve para desenvolver. Bom, a gente vai analisar passo a passo esses textos, mas antes eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, como eu devo ler. Provocar um sentimento de indignação, entendeu? Leia o título, interaja com ele, comece a pensar, como o Mamute falou, senão ele não vai receber um presentinho legal amanhã de 3 anos de namoro. Então você tem que começar a interagir. Interagiu com o texto, lê, volta, não entendeu, volta, faça perguntas ao texto, entendeu? Eu me lembro numa aula da UERJ, a professora falou assim, cria um sentimento de indignação. Eu falei, caramba, eu vou rasgar esse texto. Segundo, ela falou assim, faça perguntas ao texto. Eu pensei, caramba, vocês lembram aquele Fantástico Mundo de Bob? Eu falei, meu Deus, eu vou fazer as perguntas e as letrinhas, o que vão fazer? Vão começar a se organizar e me responder. Mentira, gente. E por fim ela falou assim, o texto é vivo. Gente, naquele momento me deu medo. Eu pensei as letrinhas caíam e corriam de mim. Mas ainda bem que eu vi a luz. Ainda bem que eu vi que ela estava certa. Sentimento de indignação, para não te dar sono. Mamute, você já leu assim, no meio do texto se perguntou, do que eu estou lendo? Justamente, isso acontece bastante quando eu estou lendo Graciliano Ramos. Isso acontece bastante. Viu, eu estou lendo assim, o que eu estou fazendo aqui? E isso já aconteceu com vocês, com toda certeza. Então, para isso não acontecer, você tem que criar esse sentimento de indignação, essa revolta. Mamute, quando você está pensando nas desculpas com a sua namorada, você se perde em alguma? Não, que isso. Aí não, você sou um cara sagaz nesse ponto. Isso, e por que você vai se perder na hora que você está lendo o texto? Não pode acontecer. Criar o sentimento de indignação, fazer perguntas ao texto, porque ele pode te responder. E, por último, o texto é vivo. Mamute, você saberia me dizer por que o texto é vivo? Não, aí você me complicou. Sério. Na verdade, o texto não é vivo. Quem é vivo é a gente. E cada vez a gente Pois não, eu tenho que fazer o quê? Olhar para ele? O texto... O diretor veio dar aquela puxada de orelha, o professor tava olhando um pouco pra câmera. Grita aí, Tom. Fala, porra! Obrigado, Tom. Gente, o Tom, o pessoal aqui é fenomenal. Tô começando a descontrair. Vem cá, o texto, ele é vivo, na verdade, somos nós. Por quê? Nós conseguimos, com o tempo, adquirir mais informações, mais conhecimento prévio. E para cada texto, se você lê ele hoje e daqui 10 anos, você pode ter uma leitura diferente. Eu espero que você tenha, porque significa que você teve novas experiências. Eu me lembro comercial de uma locadora de vídeos muito interessante, que o comercial da locadora, eu não posso falar nomes, né? O comercial da locadora falava assim, venha para esse lugar interessante, aí falava o lugar da locadora, venha não sei o que, esse lugar interessante. Aí assim, tinha um menino de 19 anos, mais a sua namorada sentada assim no sofá, né? E um menininho pequenininho sentado no chão. E todo momento o comercial falava, venha para esse lugar interessante. Aí do nada, vira aquele menino mais velho, olha para a namorada e fala assim, vamos para um lugar mais interessante. Ela abre aquele sorriso de quem entendeu, está complacente com aquilo, e os dois se mandam na sala. Vem a mãe e pergunta ao menininho, para onde foi o seu irmão? Foi para a locadora, mãe. Porque o garotinho, quando viu o irmão falar esse lugar interessante, associou sendo a locadora. E na verdade, você acha? Hein, Mamute? Amanhã você acha que você vai para a locadora?
Não, mano, assim... Gagoto. Essas locadoras aí que estouram quarteirões, não irei nelas. Viu? Então, o lugar interessante era outro. A nossa leitura, ela muda com o tempo. Era isso que eu queria mostrar a você. Então, por favor, quanto mais você puder ler para o Enem é melhor. Porque na hora que você bater os olhos ali, você vai conseguir até reconhecer o texto. São textos variados. Mas antes de eu começar nisso, vamos lá para o slide. Dicas para fazer a prova de espanhol do Enem. Tanã, passou. Isso. Agora, sobre os textos. Vamos lá. Reconhecer tipo e gênero textual. Tipologia textual, nós temos basicamente 5 tipologias. Que no caso é descrição, narração, dissertação argumentativa, dissertação expositiva, injunção. E tem o gênero textual que eu já vou falar. Bem, qual a importância? Na verdade, o que é o gênero e o que é o tipo de texto? Você tem, segundo Dominique Manguenot, infinitos gêneros textuais. Para esses infinitos, nós temos tipos característicos aplicados ali. Claro que em cada gênero eu posso misturar um tipo com outro, não há problema nenhum. Porém, normalmente um gênero obedece, vai ter ali mais refletido um tipo de texto. Eu quero explicar rapidamente. A descrição é algo estático, é como se você fosse pegar uma foto, olhar a foto, não importa falar quem está antes, quem está depois, porque não tem a questão da anterioridade e posterioridade. A narração tem a questão da anterioridade e posterioridade. É muito importante que você perceba o que veio antes, o que vem depois, senão perde a característica da narração. Nós temos aqui a dissertação argumentativa, fala sobre, dá opinião sobre, e ali no caso, através de argumentos, você vai dar opinião através desses argumentos. Esses argumentos que a gente vai analisar quais podem ser na prova, quais podem cair na prova. E o expositivo fala sobre algo, porém ele expõe sem trazer uma opinião direta, sem trazer uma pessoa falando, dando a sua opinião. Ele vai até o autor do texto, ele se expõe, mas através de fatos. Aí você consegue entender o que o autor quer passar para você. Tá ok? E a injunção, que é mais aquela parte de instrução. Esses são os tipos básicos de texto. É porque as pessoas costumam misturar tipologia textual e gênero textual. Já o gênero textual, o gênero, segundo Dominique, é infinito porque vai depender do intervalo de tempo que a gente vive, do espaço que a gente vive, para a gente reconhecer algo e a gente caracterizar como gênero tal. Então, vai depender de tudo isso. Porém, o gênero tal, tá ok? Que vai oscilar, pode oscilar as características, ele vai ter ali tipologias aplicadas. Mamute, me ajuda aí, tá entendendo ou não? Quer que eu explique mais alguma coisa? Eu vou ser sincero que no presente momento eu não só tô entendendo, como eu tô apaixonado, cara. Essa aula de tipo textual tá mexendo comigo. Eu sou um cara que gosta muito de escrever. Então essa parada de tipologia e gênero textual tá mexendo muito comigo. Eu tô muito empolgado, eu quero que você continue. Continue, então, eu vou trazer logo aqui pra nossa realidade, por exemplo, quando você olha pro teu amigo, pra tua amiga e vê uma piriguete. Desculpa falar isso, mas é uma realidade. Mas todo mundo tem uma amiguinha. Garoto, isso aí é verdade. Né? Muitas. Aí, voltando pra cá, quando você pega, tá com seus amigos, aí olha assim, olha pro... aquilo ali é piriguete, não é? Aí o outro, é piriguete mesmo. Por quê? O gênero dela, aquele shortinho curto, chiclete, bolsinha, não sei o que, aquele já cabelo tá... às vezes cheio de colene, entendeu? Você não consegue perceber isso, vamos. Denuncia. É o quê? Denuncia. Agora, piriguete é um nome que veio há pouco tempo. Lembra que eu falei pra vocês que o gênero vai depender, na verdade, do seu espaço de tempo, da sua cultura naquele momento, e ele vai oscilando? Mas vamos pro texto, que é o que mais importa pra gente. Olha só, o texto... a gente vai ter algo mais fechado, algo mais palpável para a gente poder entender. Então, por exemplo, uma carta. A carta, você olha um gênero textual e na carta pode ter descrição? Claro que pode ter descrição. Na carta pode ter narração? Pode ter. Na carta pode ter argumentação com toda certeza. E se eu quiser mandar uma receita para o meu amigo que está longe? Você pode mandar na carta e ela vai ser o quê? Injunção. Claro que nós temos a tipologia textual dominante dentro daquele gênero carta. Porém, eu posso ter vários tipos de textos ali. Então, por favor, preste atenção, porque isso vai ser importante para você. Mamute, me ajuda aí. Quer dizer, eu não ia chamar o Mamute agora não, desculpa, mas eu me empolguei. Tudo bem, sem problema. Vamos lá, reconhecer as vozes do texto. Quem são as pessoas relacionadas no texto? Mamute, agora eu vou te chamar. Vozes no texto, você acha que é coisa do além? Eu acho que ou é coisa do além ou é coisa daquela galera que tem esquizofrenia, né? Isso, que... Não sei, não manjo muito. Não, falando sério, pô, você tem que ver
Quem é que tá falando com você naquele texto? Como é que a pessoa tá falando com você naquele texto? Você tem que se atentar a isso para você conseguir sentir o texto. Você ter a sensibilidade real daquele texto. Você precisa de tudo isso, cara. Garoto. O Carlão tá aqui para te ajudar a entender isso. E o Mamute também. Gente, esse garoto, eu não conheci ele direito não, mas estou ficando vidrado. Responde tudão. Então, as vozes do texto, eu devo perceber isso. Não são vozes do além, vai baixar alguém, porra. Não é isso não. Vozes do texto é quem está se assomando. O que é se assomar em espanhol? Isso já caiu umas 2 ou 3 vezes nos vestibulares aí. Quando o enunciador se assoma, quando ele se demonstra, quando ele se faz ali, ele se faz ser percebido diretamente, tá? Nesse momento, eu tenho o Joe. Por exemplo, se aparece o Joe, quem é essa pessoa? Quem é esse Joe? Você tem que reconhecer na hora da leitura, para poder te ajudar, senão já era. E aí você se perde. E se aparece o tu? Gente, o tu é segunda pessoa. Nós temos a primeira falando com a segunda. Neste momento eu tenho que saber quem é a primeira e quem é a segunda pessoa para eu poder continuar entendendo o texto. Lembra daquele negócio? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, quem é o motivo do assunto, né? De quem você está falando. Não é, Mamute? Pois é, são os 2 pontos da fofoca e o fofocado. Gagoto. Então, continuando aqui, eu queria ler aqui para vocês. Tu, quem é a primeira pessoa? O Joe eu tenho que identificar. E com quem esta fala, quer dizer, esta primeira pessoa está falando, que é o tu. Neste caso, o tratamento é informal. Se, no momento que o Joe estiver falando, remeter ao tu, esse tratamento é informal. Informal, gente, é só lembrar a ausência de uma forma. Formalidade é tudo bonitinho. Formalidade eu tenho que ter moldes. Formalidade eu provoco um distanciamento. Formalidade é mais elegante. E a informalidade, aquela aproximação. Entendeu? A informalidade é aquele coleguismo. A informalidade é aquela coisa menos trabalhada. Claro que as duas pode ter respeito, com toda certeza. Só que são estilos de falar diferentes. Bom, o tu, na verdade, é informal, aquela aproximação, um amiguinho legal. E o usted é formal. Só que no português o tu significa tu e o usted significa você, traduzindo no pé da letra. Mas olha só, o você. Mamute, o você no português é formal ou informal? É informal, né? É informal, veio de vossa Mercedes, passou para vós Mercê, vós um C, um Czinho, chegou no você, ele era totalmente formal. Chegou no você e fez a confusão total, chegou sendo o quê? Informal. Então nós temos no português tanto tu quanto você sendo informais, olha só que coisa. Então, o que nós usamos no português para mostrar formalidade? Você saberia dizer, Mamute? No português para mostrar formalidade, no lugar do você? Putz, ótima pergunta, hein? Legal. E quando você vai ao médico, você fala como com ele? O senhor, o doutor. Garoto, temos os pronomes, né? Temos os isso. pronomes específicos para isso. Perfeito. Né? Então, o senhor, nós substituímos por senhor e senhora. Ok? Já no espanhol não precisou, porque a gente acha que eles fizeram a confusão. Mentira, a gente fez a confusão. Eles não, continuam muito bem. Olha só, o tu é informal e o usted é formal. Veio de vuestra merced e continua sendo formal, ok? Então, quando vocês perceberem ou tu, usted, o Joe falando com tu, ou o Joe falando com usted, eu tenho que perceber se é formal ou informal. Claro que você, lá nas aulas que eu dei de pronome, você vai conseguir esclarecer muito mais. Continuando, nós outros, gente, isso aí é uma pedra no sapato da galera. Nós outros, eu tenho que entender. Mamute, me ajuda, quando você fala nós, a quem você faz referência normalmente? Nós sou eu mais alguma pessoa que está comigo, né? Gagoto. Mas é só você e mais uma pessoa? Não, eu mais N pessoas que estejam comigo. Então pode ser ele e uma pessoa ou ele e um grupo. É, pessoal. porque no meu caso eu não tenho muitos amigos, né? Então é... Ih, gente, sou ele é eu mais carente, um. não liga não, tá? Vamos voltar pra aula, vamos voltar pra aula. Olha só, o nós outros, pessoal, quando você percebe o nós outros, sublinha e vê a quem ele faz referência. Será que é o autor do texto que falou nós outros? Se foi ele, a quem ele faz referência? Ao leitor? A um outro grupo? Ou uma outra pessoa? E vai que o autor citou a voz de alguém. E esse alguém colocou nós outros, você sublinhou. Você tem que perceber se nós outros é esse alguém mais o autor? É o alguém mais um grupo? É o autor mais o leitor? Você tem que perceber. Porque se você não perceber, você se deu mal. Não posso falar besteira. Então, voltando para cá,
eu queria que vocês percebessem quem é o nós outros na prova, para ajudar a sua leitura. Continuando aqui, isso aqui é bem importante. Reconhecer termos que fazem referência a outros termos. A gente chama de remissividade, tá ok? É quando um termo traz a ideia de algo que foi dito. Lembra aquela coisa anafórico, catafórico? Anafórico lembra antes, entendeu? E catafórico, catapulta, projeta pra frente. E esse professor tá inventando. Mentira, eu aprendi isso na faculdade, achei ridículo, mas era verdade. Sério tá? isso? É, catapulta, catafórico, projeta pra frente, viu, Mamute? Nunca que eu ia pensar nesse... Não, mas é. Juro, nunca. Catafórico, catapulta, vem do mesmo radical, eu não me lembro se é grego ou latino, eu acho que é latino. Jogou pra frente, então olha só, o termo anafórico antes, catafórico depois. E professor, quem é o referencial? O referencial é o termo, tá? E a quem ele traz, quer dizer, o termo que a gente vai trabalhar aqui. Ele traz a ideia de quem? Anafórico. Ele meio que apresenta a ideia de quem vai chegar. É o quê? Catafórico. Ok? Anafórico antes, catafórico depois. Vamos lá. Os próprios pronomes pessoais são esses termos. O yo quem é, o tu quem é, o ele, ella e usted quem são. Agora, o nosotros, vosotros, eu tenho que saber esses termos, quando são aplicados, a quem eles fazem referência. Claro que lembrando, se for apresentado tu, formal ou informal? Hein? Mamute, tu é formal ou informal? Informal. Informal. E se aparecer usted? É formal. E se aparecer ustedes? É formal porque é tipo plural, né? Não, Eu não faço pode ideia. ser tanto formal quanto informal, vai Sério? depender do contexto, sim. Que incrível. Só que por isso que as questões normalmente perguntam no singular, porque se colocar no plural, pode gerar ideia dúbia. Dá nó na cabeça das crianças. Ah, garoto. E se for na Argentina, ao invés do tu, eles usam o quê? Você saberia me dizer? Não faço ideia e... Vos, V-O-S, eles usam vos, sabia? Vos. Vos. É o normal deles usarem. Claro que é ali na Argentina e no Uruguai. Mafalda vem da onde? Argentina. Então, se cair Mafalda, normalmente é o vos para mostrar o quê? Informal. Então, prestem atenção nisso. No Uruguai também usa vos, em outros lugares pode usar, mas é considerado chulo. Tá ok? Professor, mas eu já escutei alguém falar tu. Mas aí não é pronome pessoal, é pronome possessivo. Se for pessoal, ao invés do tu, eles vão usar o vos. Mas voltando pra cá, foi, Mamute, entendeu ou não? Pô, eu só tô achando engraçado num país ser recorrente e nos outros ser chulo, eu acho. Sim, eu achei isso bastante engraçado. 22 países falando espanhol, e nós vamos ter várias variações. Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, América Central e América do Sul, nós temos 4 grandes regiões com espanhol bem... ele não é, a gramática não é diferente, mas as características, principalmente de pronúncia, regionalismo, são bem marcadas e bem diferentes. Entendeu? Continuando, então, olha só. Nosotros, vosotros, ele, se ustedes, já falei, fazem referência a alguma coisa. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas outras aqui, olha, nessas duas. Gente, isso aqui se chama pronome complemento. Essa fileira direto, pronome complemento indireto, nós temos uma aula aí no nosso fabuloso ProEnem com bem esmiuçado, essa explicação desses dois. Então, vamos lá. O lo, lá, los, las, pronome complemento direto, fazem referência a um objeto direto. Então, se eles aparecerem, eu tenho que sublinhar e voltar e saber a que termo ele faz referência. É isso que é o importante. Agora, quando eu tenho le, leis e se, eles fazem referência a um pronome complemento indireto. Se aparece, eu tenho que saber a que termo ele está fazendo referência. Que fique claro, normalmente lo, lá, los, las é para coisa, coisas, né, situações. E le, leis, pessoas, tá ok? Mas não é sempre assim. Pode ser uma variação ou outra, mas eu estou dando uma dica rápida. Por favor, recorra também às nossas aulas gravadas, tá ok? Não só ao vivo. Continuando. Este, esse e aquele. Esses aqui são os demonstrativos. Mamute, para que servem os demonstrativos? Ah, rapaz, para demonstrar as coisas, né, pô? Então, isso, olha só, preste atenção numa coisa. Mamute, você saberia me dizer, na questão de proximidade com a primeira pessoa, o ele está próximo, distante, mais ou menos? Este é o que está mais próximo, esse é o que está mais distante. Ah, não, quase. Olha só, este é o que está mais próximo, esse é mais ou menos, e aquele... É verdade. Porque eu restringi meu pensamento só ao este e ao esse, eu não pensei naquele. Ah, garoto, viu? Já foi, agora acertou. Então, vamos lá, este é esse e aquele, aqui tem a referência aqui da pessoa para você, da primeira pessoa, para você saber o distanciamento. E
E isso aqui é muito importante. Ele pode ser anafórico, ele pode ser catafórico, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Tom quer falar comigo. Fale, Tom. Só para dizer que a gente tem mais 5 minutos antes do comercial. Ok, agora eu entendi. Vamos lá, pessoal. Então, voltando, Tom vai sinalizando aí. Gente, Tom, gente boa, Mamute também. Eu espero que vocês um dia possam conhecê-los pessoalmente. Entendeu? Mas vamos voltar para a aula. Olha só, pessoal. Este, esse e aquele. Ele faz referência a alguma coisa. Eu tenho que saber a que coisa faz referência. Professor, mas em espanhol é difícil, é diferente? Não, gente. Puxa com a ideia do português. Eu não sei português. Aí você senta, chora. Melhor você nem falar isso pra mim. E foge de mim. Né, Mamute? Mas voltando pra cá. Mio, tuyo, suyo. Mio. Próximo de que pessoa, Mamute? Pera, desculpa, o quê? Pera, Mio. Depois de... Isso. Meu, próximo de yo. Isso, da primeira pessoa. Tuyo. Próximo de segunda pessoa. Por supuesto, hombre. E suyo? Próximo da terceira pessoa. E você, parece que é o quê? Enquanto o de cima era demonstrativo, esse de baixo parece que é o quê? Possessivo. Garoto, indica posse. Nós temos outros aqui, mas eu vou deixar o gostinho para você ir lá e pegar nas aulas, tá bom? Porque está bem explicado. Porém, aqui é mais uma apresentação e mostrar como você deve fazer a prova. Então, voltando para cá, isso também traz ideia de referenciação. Esto, eso e aquele e ele. Aí, galera! Ele é importante pra caramba, porque sempre aquele leigo, aquele concorrente estranho, entendeu? Eu já vi gente falar que ele significa ele. O inteligente, ele é isso aqui, ele com acento. Porque o ele sem acento significa o, artigo definido masculino singular. Mas voltando pra cá, o ele significa isso. Então, às vezes vem assim, por ele, por isso. Ello ocorreu por tales e tales situações. Isso aconteceu por isso, isso, isso. Isso aqui dá para você deduzir. Agora o ello parece que é ele. Não é ele, tá? Ai, desculpa, gritei muito até o levei. Pessoal que tava de headphone agora tá sangrando. Foi mal, galera. Eu vou tentar. Mas quem me conhece sabe que eu grito um pouco. Principalmente ao vivo, dá um negócio diferente. É legal, né? No começo eu tremia, mas agora eu acho que eu tô tremendo mais ainda. Mas vamos lá. Continuando. Vamos lá. Conectivos importantíssimos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Conectivos. Aquilo que vai juntar as orações e vai fazer a relação de uma com a outra para você poder entender legal o texto. Porque tem gente que lê e fala, eu li tudo e não entendi. Mas por que você não... Eu não entendi mesmo nada, por isso que eu não entendi. Porra, então vamos lá, vamos prestar atenção nos conectivos. Normalmente quando você não sabe uma palavrinha no texto todo, ou duas... 3 ou 4, aí já era. Mas assim, se você não souber uma ou outra, existe uma coisa chamada inferência. Inferência é quando você olha aquela palavrinha e você, eu não sei o que é, mas eu vou continuar lendo, porque pode ser que eu chegue lá. Aí você continua lendo, você, essa palavrinha só pode ser isso. O nome disso é inferência, tá? Não é bem uma dedução, mas eu vou traduzir para vocês como uma dedução. Você deduz o que é aquilo. Então, a gente consegue matar. Mas essas palavrinhas aqui, não dá para deduzir só por inferência. Entendeu? A gente tem que decorar. Porque a partir dela, a partir dela a gente vai saber as relações com as orações para a gente poder entender. Para a gente poder entender o texto e deduzir aquele termo que eu não sabia. Então isso aqui é crucial, pelo amor de Deus, não queira fugir. Bom, a adversativa. Mamute, você se lembra para que serve uma conjunção adversativa? Para contrapor uma ideia. Garoto, eu tenho duas ideias diferentes. E aí eu vou te pegar, Mamute. Não, calma, de pegar Tá meio complicado aí. Não, amanhã você faz 3 anos. De uma escada. Não. Vamos voltar pra cá. Gente, vocês têm que ver o tamanho do Mamute, acho que vocês já viram, né? Mamute, você pode vir aqui 1 minuto? Eu vou ficar fora do quadro. Olha só, olha o Mamute. Não dá pra ver daqui pra baixo, mas olha só. Eu tô completamente fora do quadro, né, diretor? Sim. Mas é só isso, é só pra vocês terem noção. Vai lá. Voltando pra cá. Pessoal, Mamute, pra que servem as concessivas? Concessivas é pra dar uma concessão, assim, em caso de, sei lá, talvez. Adorei! Não entendi nada, Mamute. O que é concessiva?
Assim, sei lá, eu não sei como é que eu vou explicar isso, cara. Eu realmente não senti sei. um aluno agora. Não sei como vou explicar, mas eu acho que eu sei. Eu sei, Lá mas no eu não sei como é que fundo eu sei. Eu sei como é que funciona, mas assim, eu tô procurando palavras no meu vocabulário pra traduzir isso pra quem tá em casa. Então, eu vou tentar explicar logo antes da gente entrar no comercial, que daqui a pouco o Tom vai falar comercial. A concessiva, ela é a quebra da expectativa. Você acha que aquilo vai acontecer, pá! Do nada é quebrado, gerando outra ideia. Ou seja, professor, mas isso não é igual adversativo, ideias contrárias? No final, se você colocar tudo dentro do saco, pode ser. Mas a verdade é que a adversativa, por natureza, são ideias opostas. Enquanto que a concessiva é uma ideia que chega num determinado ponto, é quebrada, gerando outra ideia. Professor, não entendi nada. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Tom, eu tenho quantos minutos? Acabou? Aí, galera, não perca, daqui a pouquinho a gente tá de volta, esse negócio tá legal. Beijo! Então, galera, vamos para aquele nosso famigerado intervalo de 1 ou 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta com a grande aula do Carlão. Quero agradecer, antes da gente sair, a Jéssica Thalita, que reclamou que os ouvidos dela estão sangrando e que ela deu um pulo para trás depois daquele berro. Quero agradecer o Cris Matoso, que está aqui com a gente também, ao Luiz Fernando Porfírio e ao Harry Fox, que também está aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Daqui a 2 minutinhos a gente está de volta. Não saia daí, hein? Fala, galera, tudo bem? Novembro tá chegando e a ansiedade está batendo na sua porta, não é mesmo? Mas calma. Nós aqui do ProEnem criamos uma série de vídeos que vão deixar você mais do que preparado pro Enem. Nossa equipe fez uma pesquisa sinistra e nós levantamos os principais temas cobrados nos últimos anos do Enem. Separamos uma lista de exercícios para você ir além. São quase 300 questões e Todas separadas por temas. tudo, é claro, para facilitar o seu aprendizado. Tá esperando o quê? Intensivão pro Enem é aqui no ProEnem. ProEnem, a preparação que vai além. Ei, colega, nem eu. Qual é o ônibus que eu pego aqui, pra poder ir lá pro Flamengo? Por causa que tem uns amigos meus que vai andar de bicicleta lá no aterro. Parou! Some daqui! Galera, não dá pra escrever na redação Flamengo por causa que, né? Você até precisa conhecer a variante coloquial, mas você precisa dominar a norma padrão. E isso você só vai conseguir aqui comigo nas aulas de língua portuguesa do ProEnem. Conto com você! Hi guys, well, how are you doing? Now I'm your English teacher. My name is Marceli, and choosing English, you won't... Yo soy Carlón de Español, estoy acá para enseñarles el español. What are you doing here? ¿Qué cosa es esa de las personas hablar en que el español es más Get out of importante? my No class. es más Get out of my importante, el classroom. español es más importante. English is important, Voy a guys. enseñarles los artículos determinantes, los artículos I'm going to indeterminantes, teach you verb tratamiento formal, false tratamiento informal. Chega, Carlão! Chega! Supuesto, sí. O que importa, meus queridos alunos, é que com o ProEnem a gente vai ajudar você a passar no vestibular. Com certeza a gente vai ensinar vocês a passarem no vestibular. Mas escolhe inglês, tá? Não, escolhe espanhol. Inglês, Carlão. Gente, vai. E aí, galera, vai fazer o Enem? Quer reforçar sua preparação? Corra que ainda dá tempo. Venha conhecer o Intensivo ProEnem, que vai te auxiliar e te acompanhar diariamente numa rotina de estudos vencedora, para você atingir a sua meta. Nas próximas semanas, siga o nosso método de ensino, pois ele será fundamental o suficiente para o seu sucesso. No nosso curso, você terá mais de 200 horas em videoaulas, material didático para download e acompanhamento das aulas. Aqui você também terá um caderno semanal de exercícios com correção em vídeo e aula ao vivo de atualidades. Você ainda terá um ambiente individual de estudo, com aquele feedback para melhorar a sua performance. Além disso, 2 simulados corrigidos com o mesmo critério utilizado no Enem e ainda 4 redações corrigidas, além de uma revisão na última semana do curso, ao vivo. E tudo isso você poderá acessar de qualquer dispositivo móvel ou desktop. E se você assinar agora, terá um super desconto. Tá esperando o quê? Assine já e fique muito bem preparado para o Enem. E aí, pessoal? Corta pra mim, diretor!
Estamos de volta. Vocês repararam que eu tô com uma bala na boca, por isso que eu tô falando com a língua presa. Quero mandar um abraço, mais um abraço e um pedido de desculpas pra Jéssica. Que tá pedindo aqui encarecidamente, Carlão, não grita. Estou de fone, isso dói. Desculpa, Jéssica, prometo que o Carlão não vai mais gritar. Prometo pra você que ele não vai mais gritar. Carlão, vamos continuar essa matéria aí? A Letícia Marques está dizendo aqui que teve um problema, que não entendeu exatamente como é que aquele elho, não sei como é que fala isso, significa isto. Ela não sacou exatamente como é que ela vai... Como é que funciona esse elho, não sei como é que fala isso. Então você ajuda, Letícia, me ajuda também, pelo amor de Deus, que eu não sei nada de espanhol. Vamos lá? Podemos? Letícia, já te respondo, mas antes eu quero apresentá-los um amigo ilustre que eu estou aqui, é o Gilberto Gil. Tá ok? Aí, Gilberto, vem cá. Se ferraram, né? É o professor de matemática. Esse aqui é amigão mesmo meu, irmãozão, entendeu? Desculpa, eu não posso mais xingar, entendeu? Carlãozinho. Isso. E esse é o Gilberto Gil, canta pra caramba, eu só vim aqui falar, gente, que, puxa, o Carlão tá gritando, tá me atrapalhando ali do outro lado da sala. Né? Tô brincando. Esse pequeno grande homem aqui, então... aula sensacional. E, gente, continua assim, continua assistindo aqui a grande aula do Carlão. Continuem assistindo as aulas de matemática, as aulas de português, as aulas de história. Isso vai ser bom pra você passar, meu camarada. Tá um abraço aí pra você. Tudo de bom? Eu tô fazendo assim por causa do microfone, tá, pessoal? Isso! Vai lá, boa gravação. Voltando pra cá. Qual o nome dela que queria saber do elho? Letícia Marques. Letícia, se você não entender, mesmo assim com a minha segunda explicação, por favor, pode pedir que eu vou continuar. Elho significa isto. Bom, normalmente não refere-se a uma pessoa, mas sim a um acontecimento. O copo caiu. Isso aconteceu, ou isto aconteceu, por tais situações. Normalmente não remete à pessoa, mas assim a situações, a coisas, a seres inanimados. Na verdade, no latim isso aí era neutro, gênero neutro. Tá ok? E no português continua, que é o nosso isto, isso e aquilo. E em espanhol eu coloquei esto, isso e aquilo, que é isto, isso e aquilo. E o elho é sinônimo de isto. Ok? Então o elho, ele faz referência ao termo que foi dito anteriormente. Normalmente não é uma palavra, é a uma situação. Normalmente é a uma frase completa que traz uma ideia. E o elho remete a essa ideia e continua falando alguma coisa. Eu estou esperando para saber se você entendeu ou não. Se você não entendeu, por favor, pode falar que eu retomo. Porém, agora eu vou dar continuidade. Vamos lá, pessoal. Voltando para cá, a adversativa caiu, depois eu pego. A adversativa, ela é ideias contrárias. E a concessiva é a quebra da expectativa. Estão lembrados disso? Isso que eu queria mostrar a vocês, porque a adversativa, eu já tenho dois campos semânticos diferentes. E a concessiva rompeu a minha expectativa. É esse o problema. Porém, no final de tudo, dá praticamente tudo a mesma coisa. Ok? Eu vou dar um exemplo de concessiva. Mesmo que chova, eu sairei. Normalmente, quando você pensa que está chovendo, você vai ficar em casa, na tua. A ideia, o fluxo normal de quando chove é você ficar em casa. Quando você chega, mesmo chovendo, eu sairei, você quebrou a expectativa, o fluxo normal da ideia de chover e ficar em casa, falando que você vai sair. Por isso que eu falo que é uma concessiva, é quando eu quebro a expectativa gerando uma outra ideia. Tá ok? E a adversativa, ideias opostas. Continuando aqui, aditivas. Pessoal, aditivas vêm de adição. Em espanhol, a adição... Eu paguei um mico agora. Deixa eu ler tudo aqui para vocês. Olha, adversativas. Mas, pero, no obstante, sin embargo, e no pontinho, pontinho, sino. O que isso aqui significa? Aparece o no, vem um monte de coisa escrita, vírgula, sino. Por exemplo, no quiero estudiar, sino trabajar. Mostra que ele não quer estudar, mas sim ele quer trabalhar. Agora, quando eu venho na aditiva, olha só. No solo quiero trabajar, sino também estudiar. Você pode perceber que aqui é uma adversativa. Eu pulei para cá, daqui a pouco eu leio tudo. Isso aqui é uma aditiva que fala no solo, não somente,
quero trabalhar, quero trabalhar, sino também, ou sino que também quero estudar. Então, a estrutura parece parecida, mas essa aqui é adversativa e essa daqui é concessiva. Isso já caiu, então tome cuidado. Vou acabar de ler as concessivas. PCA, apesar de, PCAQ, apesar de que, e A1 que ainda que. Entrando nas aditivas, mas M, A, acento e S é o nosso MA e S, é a nossa adição. O Y é o nosso Ezinho. Por isso está aqui, professor, entre parênteses? Não, é porque em alguns momentos, ao invés do Y, aparece o E. Ni significa nem. Não é aquela nem piriguete, não. É nem isso, nem aquilo, tá bom? Continuando, alternativas. Normalmente aparece o Ozinho, tá? E você acha que o O é artigo. Não é. O O em espanhol dentro de um texto é uma alternativa. Ou U. Depende de como está a estrutura, eu não vou explicar isso agora. Agora, esses conectivos aqui. Mamute, o que é mientras? Oi? O que é mientras? Você pode parar e pensar. Vai lá, Mamute, você me ajuda. Mientras. Imagine-se, eu hablo mientras tanto. Cara, você não tá me ajudando a falar alguma coisa que o horário permita. Eu não faço ideia do que seja mientras. Mañana va a ser 3 años de noviazgo. Y vamos a decir mientras tanto. No. Vamos lá. Mientras significa enquanto. Mientras hablo, todos me escuchan. Enquanto eu falo, todos me escutam. E o mientras tanto? Hablo, mientras tanto, todos me escuchan. Falo, enquanto isso todos me escutam. Ou seja, só muda a estrutura. Mientras significa o quê, Mamute? Peraí, repete. Mientras significa o quê? Não, repete a explicação, cara. Sim. Eu não consegui. Vamos lá. Eu ainda tô. Minha mente é muito poluída pra pegar esse cara. Mientras hablo, todos me escuchan. Hablo, mientras tanto, todos me escuchan. Mientras é enquanto. Show de bola. Simultaneidade. 2 ideias acontecendo no mesmo delta T, no mesmo intervalo de tempo. Lembra de física? Então, voltando para cá. E, professor, mas tem o enquanto no espanhol. Eu sei. O que significa enquanto no espanhol? Enquanto. Vamos lá. Você está entrando na sua casa do nada. Você fala assim, mientras liguei, sonou o telefone. Isso significa que você está entrando, abrindo a porta, o telefone começa a tocar. Você vai lá, corre, atende o telefone e vai e fecha a porta. Aconteceu tudo no mesmo intervalo de tempo. Agora, o segundo, que é o nosso enquanto. Você está chegando na casa do nada. Enquanto eu liguei, sonou o telefone. Você está chegando, o telefone começa a tocar. Você vai abrir a porta, fecha a porta, vai correndo e atende o telefone. Significa que uma coisa aconteceu e depois outra, subsequentes. Não é no mesmo intervalo de tempo. Então, como eu traduziria o enquanto no português? Boa pergunta. Assim que eu cheguei, o telefone tocou. Ou seja, primeiro acontece uma coisa, depois outra. São subsequentes. Não se misturam no mesmo delta T, mas é um coladinho com o outro, ok? Então aqui, enquanto significa assim que... E, professor, mas tem assim que... Eu sei que tem assim que. E o que significa assim que? Vamos lá? Significa que o espanhol é difícil saber. Gagoto! Assim que é da seguinte forma. Mira, tanto trabalhei assim que estou muito cansado. Mira, tanto estudei assim que logrei minha aprovação. Assim que significa por ello. Você lembra que eu dei aula? Qual o nome daquela colega que perguntou do Helio? A Letícia Marques. A Letícia. Que inclusive está agradecendo aqui, dizendo que entendeu. Ai, graças a Deus. Vamos lá, voltando. Então, por ello significa por isso. Por isso. E assim que significa o quê? Por isso. Os 3 são sinônimos, ok? Porém, assim que cai pra caramba. E muita gente acha que é o quê? Uma coisa aconteceu outra. Não. Tá? Tipo assim, uma coisa é concomitante à outra. Não, assim que significa por isso. Algo atrelado levando a outro. Ok? Foi até aqui ou não? Conseguimos entender? Show. Foi, Mamute? A galera tá reagindo bem aí? Show de bola. O pessoal tá reagindo bem, rapaz. Por favor, pessoal, pode reagir. Eu também sou carente, não é só o Mamute que falou que tem pouco amigo. Não, eu tenho amigo pra caramba, mas eu quero mais. Entendeu? Então, por favor, vamos dialogar com a gente. Tô gostando disso. Gente, eu tô suando.
E não tá aparecendo, não. Mas eu tô suando, acho que é suor interno, não tem febre interna? Minha namorada que fala isso. Interno. Vamos lá. Eu acho que eu tô suando. Gente, suor interno pegou mal pra caramba, né? Vamos falar Bastante. Tá suando. Existe uma febre chamada interna, tá ok? Vou justificar. Deve existir algum suor interno. Vamos voltar pra cá. Reconhecer a fonte do texto. Gente, olha só. Mamute, você tem algum amigo fofoqueiro? Eu tenho sim. Vem cá, em todos você pode confiar? Não, é complicado, não. Isso, ele já tem poucos amigos, né? Olha só, então, voltando. Aquele amigo fiel, legal pra caramba com você, te conta uma fofoca e ele não é mentiroso, você acredita? Eu acredito. Isso. Agora, aquele amigo que já aprontou todas, te conta uma fofoca, você acredita em tudo? É complicado. Eu posso falar que os amigos, os dois tipos, são fontes. Uma fonte é confiável e outro não. A importância da fonte é isso. Um dia eu perguntei aos meus alunos físicos falando assim, quer dizer, todos são físicos, né? Mas aqui tá meio virtual. Eu sei que eu perguntei assim, pessoal, qual é a fonte? Aí um grita assim, Arial número 8. Aí eu fui lá no rodapé, Arial número 8. Não é essa fonte. É sim, professor, olha o tamanho da letra. Gente, não era fonte tipográfica. Meu Deus do céu. Era a fonte quem escreveu, não é, Mamute? Já escutou um negócio desse? Eu já sofri com esse tipo de piada ruim às vezes. Sabe? Não, mas olha, eu vou ser honesto, essas piadas são tão ruins que não dá pra ser, não dá pra ser inventada. Não dá pra ser inventado ruim? Aconteceu, e você não acredita, entendeu? Todo mundo começa a rir, por que estão rindo? Porque você ainda não acreditou, mas o coleguinha sabe que aquele tem problema cognitivo. Vamos lá, pessoal. Agilizar a leitura, quando você conhece a fonte, você agiliza a sua leitura, dar mais credibilidade ao texto. Você sabendo se é de um jornal, disso, daquilo, vai te trazer mais credibilidade e acelerar a própria interpretação. Quando você olha fonte tal e já leu alguma coisa, então você consegue entender muito melhor. Por isso que eu falo pra você, galera, tente pegar sites em espanhol, pra você ler tudo que você puder. Gêneros diversos, porque a prova não vai obedecer simplesmente um texto dissertativo, não. A prova vai ter texto dissertativo, vai ter charge, vai ter música, vai ter poema, vai ter o que quiser para poder tentar analisar o aluno. Então, por isso que eu falo para você, por favor, preste atenção e tente ler o máximo que você puder, reconhecendo as fontes, para na hora que bater os olhos na leitura, você já conseguir ter uma leitura eficaz. Continuando, reconhecer os argumentos que o autor está lançando mão. Gente, isso é português, isso é redação. Rômulo tá dando redação para eles, não tá? Tá. Então, Rômulo, pegue no pé do Rômulo, entendeu? Para poder entender essa questão das argumentações, porque isso vai te ajudar na interpretação textual. Professor, não sabia não, tem que saber escrever para saber ler? Acho bom, né? Então, voltando para cá, cada forma de argumentar do autor é uma estratégia que ele usa para convencer ao leitor da sua tese. Professor, o que é tese? Vamos lá, relembrando o Rômulo. Tese é aquilo que o autor do texto está defendendo. Existe o tema, quando você está fazendo a redação, que a banca te dá o tema, e existe a tese. A tua ideia é sobre aquilo e você vai defender ela. Então eu tenho que perceber a tese do autor. Tá ok? Por isso é importante o leitor reconhecê-la. Tá ok? Eu preciso saber a tese, eu preciso saber os argumentos. Eu tenho aqui alguns argumentos. Com toda certeza, o Rômulo deu o maior aulão sobre isso e ele apresentou mais argumentos. Ótimo! Então veja! E lembre de mim também, para fazer a prova. Comparação. É quando você quer argumentar e você compara o seu argumento a outro. E quando isso cai no texto, por favor, pode sublinhar ou puxar uma setinha e falar assim, argumento por comparação. Tem também dados estatísticos. O que são dados estatísticos? Às vezes, o texto mostra 39% das pessoas morrem por isso, isso e isso. Você tem que sublinhar, porque isso é um tipo de argumentação. Tá? Que em algum momento o texto pode sublinhar aquilo ou destacar aquilo no enunciado e falar assim, isso aqui faz referência a quê? Que ideia isso aqui traz? Então eu tenho que prestar atenção quando aparece um argumento assim. Agora, testemunhos. Quando vem uma pessoa, na rua tal, tem um buraco enorme, um mês aí vem um morador da rua para chegar e dar o seu depoimento. É um discurso de autoridade, professor? Não chega a ser um discurso de autoridade, porque ele não tem diploma para aquilo, mas ele é uma testemunha importante para aquela situação, para te convencer de alguma coisa. Nós também temos o discurso de autoridade. Para pensar.
Primeiro nós temos, a gente vai ter ainda uma aulinha dessa sobre discurso relatado. O que é discurso relatado, professor? É quando alguém relata o que outra pessoa disse. Aí eu tenho discurso direto, discurso indireto livre, discurso híbrido, ilha de discurso, discurso segundo. Professor, estou tonto. Mas isso não é aula disso, não é aula para isso agora não. Eu só quero mostrar que o discurso de autoridade normalmente entra-se com discurso direto ou discurso indireto. É quando o autor cita uma pessoa, é o referente. Tem um verbo chamado verbo de Kendi, é horrível, mas eu já li também que é verbo do dizer, tá? Que introduz a fala de alguém assim. Fulano comentou, disse, falou, sussurrou, murmurou, gritou! Ah, coitadinha da do fone aí, mas tudo bem. E isso são verbos de Kendi, ou de sens, ou do dizer, que vão introduzir a fala de alguém. Esse alguém, normalmente, quando citado no texto, ele é considerado por discurso de autoridade, porque ele é uma autoridade no assunto. É um texto que fala sobre um desvio psicológico, aí coloca um psicólogo. É um texto que fala sobre aborto, aí coloca-se aborto é um tema muito complicado, é melhor não falar. Pois é, disso. acho que também ainda não tem muita gente pra você botar sobre aborto, né? O pessoal tá meio por baixo dos panos ainda. É verdade. Então, Carlão, nós temos uma pergunta aqui Sim. do nosso Renilson Teixeira, que tá sempre com a gente. Valeu, Renilson. Ele tá perguntando: olá, boa noite. Assim que pode ser o mesmo que, de modo que, obrigado. E aí, Carlão? Assim que pode ser a mesma coisa que de modo que? De modo que. De modo que traz uma ideia de proporção, entendeu? Eu vou falar o seguinte para vocês. Eu prefiro falar que vai depender do contexto e eu não vou tentar fugir, não estou fugindo disso não, porque responder assincronamente, você pode chegar para mim com um exemplo e falar o seguinte: e nesse momento aqui, desculpa, eu não estou remedando você não, tá? Mas você pode chegar para mim no momento e falar assim: olha, aqui emprega. Eu preciso do exemplo para poder mostrar se dá para fazer ou não. Agora, de antemão, eu acho meio de proporção. Porém, dependendo da situação, olha a minha modalização do discurso. Dependendo da situação, pode ser que aconteça assim, tá? Não está totalmente descasado. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo, mas pode ser que tenha. Desculpa não te responder exatamente, mas quando a gente trata de um texto analisando, eu nem falei uma coisa, mas eu vou dar um exemplo por comparação. Por exemplo, nem toda conjunção adversativa traz ideia de adversidade. Se as duas orações estiverem no mesmo campo semântico e ali entre elas uma conjunção adversativa, ela não vai valer como adversativa, mas sim como adição. Nem toda conjunção aditiva traz ideia de adição, porque para ser adição tem que estar no mesmo campo semântico. Agora, se você coloca em dois campos semânticos diferentes as duas orações e coloca uma aditiva no meio, aquela aditiva não é aditiva, aquela aditiva passa a ser adversativa. Então, expliquei por comparação para poder mostrar que eu não estou fugindo, mas sim vai depender da situação para a gente poder dizer corretamente para você. Por favor, responda ao Mamute se está satisfeito ou não, se não tiver, fazer o quê? Vamos lá, pessoal, continuando. Discurso de autoridade. Já falei, praticamente. E enumeração, galera. Enumeração. Mamute, você sabe o que é enumeração? Ah, eu vou te responder que é quando você enumera as coisas, talvez, assim. Adorei! Fiquei na mesma, mas adorei. Vamos lá. Enumeração é quando você fala assim: fulano comprou tudo. Casa, barco, carro. E você começa a enumerar. Isso é um tipo de argumento. Claro que nós temos tantos outros tipos de argumento para a gente poder trabalhar em cima deles. Agora, eu só pincelei. Vá à aula de redação do Rômulo, veja os tipos de argumentos que você pode entender, perfilar, entendeu? Vamos lá, nós temos quantos minutos, Tom? Me ajude. 10 minutinhos. Perfeito, continuando. Mas a gente já tá bem adiantado, eu acho. Olha só. Reconhecer o contexto do texto. O texto explica o texto, tira ideias dúbias, situando o espaço e o tempo. Você pega uma música de Chico Buarque de Holanda, aquela faixa de Mim esse cálice, ó Pai. Eu já fiz essa pergunta na sala e alguns não conhecem Chico Buarque de Holanda. Vê se pode. Já pensou, uma pessoa que não conhece Chico Buarque e olha a letra da música, faixa de mim esse cálice, ó Pai. A pessoa vai olhar a fonte e vai falar: coitado, era um bebum, não era? Não é, verdade, Mamute? É verdade, é verdade. Pra eu Agora entender. Que você falou, Mas pra eu entender esse texto, o que eu preciso saber, Mamute? você tem uma bagagem de saber quem é Chico Buarque de Holanda. Pra isso eu preciso ler pra caramba.
Para isso eu preciso ler tudo que eu puder e aí eu consigo chegar lá no Chico Buarque de Holanda e saber que ele não era um bebum, muito pelo contrário. Peraí. Que ele não era o bebum, viu? Porque ele não era só um bebum. E, obrigado. Olha só, o discurso é do... Mas voltando para cá. E aí, nós temos que entender o contexto. Vamos supor que você está passando, normalmente garota, que é escandalosa, está passando na porta da casa da ex-namorada do seu atual namorado. Não entendeu? Volte que você... Eu vou voltar. Olha só, a atual namorada passa na porta da casa da ex do seu atual namorado. E vê o atual namorado sair de lá de dentro, né? E aí, Mamute? Rapaz. Não completa 3 anos de jeito nenhum, né, Mamute? Não, rapaz. E aí, o texto é aquele, ele tá saindo da casa dela. Claro que você vai pensar em todas as coisas, em todos os contextos. Claro que você vai pensar, puxa, fruta, isso mesmo, que é o mais normal de você chegar. Porém, vamos supor que ele fale, olha só, não te contei nada, mas eu fui visitar a mãe dela que está com câncer em fase terminal. Ele tá mostrando o contexto para você. Claro que você não vai acreditar. Desmancha, chora, fala que ele é isso, ele é aquilo. Uma semana depois descobre que a mãe da garota morreu. E aí, você, claro, mulher tinhosa. Ai, será que é verdade? Será que é verdade? E depois ainda quer que o namorado venha pedir desculpas, não é? Tudo bem, ele foi visitar a mulher que estava em fase terminal. Mas mesmo assim, acho que deu uns pegas nela. Tudo bem, aí é outra coisa. Mas eu queria mostrar a vocês o texto e o contexto. Mamute tem alguma coisa a dizer ou não? Que eu vi o Mamute se mexer? Estamos tranquilos. Então... Só o Renilson disse que entendeu bem a explicação, então tá tudo bem. Então tá ótimo. Olha, fiquei feliz agora. Continuando. Então, texto e contexto é muito importante. Para eu poder entender melhor o texto, é bom que eu entenda o contexto. Continuando. Perceber a relevância do texto. Gente, tem texto que não tem nada a ver, mas tem texto que tem tudo a ver com a nossa sociedade. Aí eu falo, você vai ser um limitado se você olhar o texto e falar, caramba, eu já vi isso na televisão, mas eu não sei do que fala não. Aí eu falo que você é limitado. Mas se você tiver uma percepção bem aberta, gente, o texto que aparecer lá, você, caramba, já escutei isso, já li sobre isso, porque os textos não se aprofundam muito. Eles dão uma pincelada. Se você já escutou alguma coisa em história, já escutou alguma coisa em geografia, já escutou alguma coisa até em matemática, principalmente quadros, sei lá, artes, e aí vai te ajudar. Por isso que é bom você ter um leque bem aberto, uma percepção eficaz. Continuando, sobre as perguntas. Pessoal, eu falei sobre o texto, os textos. Agora eu quero falar sobre as perguntas. Falei como você deve ler, o que você deve perceber. Agora as perguntas. Elas que vão definir se você entra ou não. E eu acho bom que você entre. Então vamos lá. As perguntas, elas são todas em português. Olha que legal. Vai nessa. Olha só, elas são todas em português. E normalmente no enunciado há um pequeno texto. Um texto bem pequeno. Mas às vezes, se você ficou um pouquinho com dúvida no texto em espanhol, leia aquele pequeno texto. Que nesse pequeno texto vai fechar a sua ideia. Porque ele vai te dar um norte. Eu falo que é um norteador. Então me ajuda. Quantos minutos a gente ainda tem? 5, ótimo. Voltando para cá. Então, pessoal, é um norteador. E aí você vai ler a pergunta. A pergunta é indireta. E professor, o que é pergunta indireta? A pergunta direta é aquela que tem um ponto de interrogação. Tá ok? Indireta é aquela que você bota no Twitter. Garoto. Me ajuda aí. Dê um exemplo, Mamute. Eu não vou dar esse exemplo. Deixa pra lá, continua. Melhor porque amanhã ele faz 3 anos. Qual o nome da sua namorada, Mamute? Ana Caterine. Ana Caterine. Parabéns por vocês dois. Agora eu vou voltar pra aula. Voltando pra cá, onde eu estava, que eu me perdi, características gerais. Pergunta indireta, mestre. Pergunta indireta. A pergunta indireta, ela é o seguinte, não tem um ponto de interrogação. A direta tem o ponto de interrogação. Qual é o seu nome? É uma pergunta direta. E a indireta, seu nome é... Aí você completa. E isso é uma pergunta indireta. E você pode ler, tem um pequeno texto, depois tem uma pergunta indireta e todas as alternativas podem completar essa pergunta. Claro que só uma vai completar a correta. Vai ser o gabarito, vai ser a correta. Vamos ler aqui, porque senão começa a falar. As perguntas geralmente são em português. Há um pequeno texto dentro da pergunta para nortear o candidato. A pergunta é indireta. As alternativas vêm como se fossem os complementos da pergunta. Eu acho que eu falei isso tudo. Não falei, Mamute?
Eu acho que sim. Continuando, olha só. Respostas. Das 5 alternativas. Nós temos 5 alternativas. Normalmente uma não tem nada a ver, tá ok? Das outras quatro, todas têm a ver com o texto normalmente. Todas. Tem alguma coisa a ver com o texto. Mas somente uma vai interagir com quem? Com o texto e com a pergunta. Não entendi, professor? Olha só. O senhor falou que tem 4 que tem a ver com o texto. Eu posso marcar qualquer uma? Não. Não é assim. Uma não tem nada a ver, você vai perceber. 4 tem a ver somente com o texto. Porém, somente uma responde a minha pergunta, segundo, quer dizer, tem relação com o texto respondendo a minha pergunta. Ou seja, das 4 que tem a ver com o texto, somente uma corresponde ao texto e ao mesmo tempo a minha pergunta. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. E claro que às vezes do nada não segue a mesma linha de raciocínio as alternativas. Do nada uma fala de um pedaço do início do texto, a outra fala do pedaço do meio do texto. Porém, eu tenho que saber qual delas vai responder a minha pergunta. Eu tenho que marcar os marcadores, analise, veja, interprete. Eu tenho que analisar e marcar esses marcadores. Vamos continuar. E, pessoal, volta. Não volta? Então, eu só vou ler aqui e a gente vai fechar. Tom, eu tenho quantos minutos, Tom? Dá pra fechar. Ótimo. Então, vamos lá. Dica das 5 alternativas foi tudo que eu falei. Uma normalmente não tem nenhuma relação com o texto. Das 4 que tem relação com o texto somente, uma tem relação com a pergunta. Então, essa é o gabarito. Galera, olha só, adorei participar essa segunda-feira com vocês. Eu vim cheio de medo, passei em casa, fiz a barba, tomei um banho para ver se eu acordava e preocupado, mas quando eu vi, gente, isso é um barato. A gente se sente um artista. Tudo bem, a gente que é professor é um artista. Mas, cara, muito legal, muito bom. Invadir aí a privacidade de vocês, que eu tenho certeza que tem gente aí com o pé na cadeira, tem gente com roupas, deixa pra lá, tem gente de tudo quanto é jeito. E vocês deixam eu entrar aí na casa de vocês. Então, muito obrigado por esse carinho. E eu tenho o maior carinho por vocês. Se vocês um dia me encontrarem na rua... Gente, eu moro em Bangu, tá? Se vocês me encontrarem na rua, podem falar comigo, não tem problema. Sou simpático. Eu moro em Bangu, mas minha namorada mora no Leblon. Então, se vocês me encontrarem... 45 quilômetros só pra ir, 45 pra voltar. Te entendo, eu moro no Recreio, minha namorada mora na Tijuca. Uau! Olha, carro a gás, né? Então, pessoal, se me encontrarem, podem falar comigo, não tem problema nenhum. E prazer estar com vocês. Tudo de bom. Podemos fechar? Como fechamos? Podemos fechar. Manda um abraço pra galera. Abração, pessoal. Tom com vocês agora. Galera, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado aqui por terem acompanhado a aula. Quero agradecer aqui a Carol Mesquita. Carol Mesquita, aqui, ó, que a Carol falou pra você aqui, ó. Muito bom, explica muito bem, além de prender a nossa atenção. Precisamos de mais professores assim em sala. Você tem professores assim no ProEnem? Só o ProEnem tem Carlão. Então, fica aqui com a gente. Você sabe que de segunda a quinta nós temos as nossas aulas ao vivo de 7h30 às 8h30. Fica aqui com a gente, amanhã tem mais. Espero vocês amanhã, a aula do Adilson. A aula do Adilson é sempre sensacional. Espero vocês aqui amanhã. Vejo vocês na mesma bate-hora. Beijo no bate-canal. Beijo nas crianças e até amanhã.